Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Exceção. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu adoro comentar, que é a alimentação infantil. Mas hoje eu vou falar mais especificamente da introdução alimentar. E eu resolvi falar desse assunto por dois motivos. Primeiro, porque eu escuto muitas pessoas falarem a seguinte frase: meu filho é chato para comer. E segundo, porque eu acho que tem um lado da introdução alimentar que é muito pouco explorado pelos pais, mas que eu acho que é mais importante até do que você oferecer o alimento para o seu filho. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você mais gostou com as mamães e os papais que você conhece. Manda para a sogra, para o sogrão, para os avós. Comente e siga a gente também nas redes sociais. E para começar, eu queria lembrar que ser pai, ser mãe, educar, antes de tudo, assim, a gente analisar o nosso comportamento, para depois a gente analisar o comportamento ou julgar o comportamento da criança. Primeiro a gente tem que ver como nós pais estamos agindo, para depois a gente entender como isso está refletindo no comportamento dos nossos filhos. E a introdução alimentar é um belo momento para a gente fazer isso, né? Então vamos entender como funciona a introdução alimentar. A gente tem que lembrar que, antes de tudo, quando você está fazendo a introdução alimentar do seu filho, tem vários detalhes que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, o seu filho não conhece aquele alimento. É a primeira vez que ele está sentindo aquele gosto, aquela textura, aquele cheiro, né? Vão ter alimentos que ele vai aceitar de cara e vão ter alimentos que ele não vai gostar. Vão ter alimentos que você vai ter que oferecer mais de 4, 5 vezes, né? Eu já vi até especialistas falando em oferecer um alimento até 10 vezes para você realmente poder dizer se a criança gostou ou não. Vão ter alimentos que você vai oferecer de várias formas e talvez de uma forma o seu filho goste e de outra forma ele não aceite, né? Até com a gente adulto acontece isso. Às vezes você experimenta uma comida feita de uma forma, né? Um alimento feito de uma forma no lugar e aí você não gosta de cara. Aí quando você vai no outro, você come a mesma coisa, né? Só que está feita de outra forma e aí você acaba gostando daquilo ali. A colher, o prato para o seu filho é novidade, sabe? Então assim, ele vai querer brincar porque aquilo ali para ele é novidade. Enfim, a gente tem que se atentar a alguns detalhes da introdução alimentar antes da gente começar a fazer ela. Entendida dessas possibilidades, né? Agora a gente vai entender qual é o lado que a gente não explora e que eu acho importantíssimo nós pais prestarmos atenção nesse momento da introdução alimentar. E esse lado que eu estou falando é a sua expressão. Você já reparou como é a sua cara quando você está oferecendo um alimento para o seu filho? Qual é a expressão que você faz quando você está ali naquele momento que você está com a colher oferecendo um alimento novo para o seu filho que ele nunca viu? A gente tem que lembrar que nossos filhos estão prestando atenção na nossa expressão nesse momento. Que isso vai influenciar diretamente na aceitação do seu filho de alguns alimentos ou não, sabe? E é verdade isso. Então, quando você vai oferecer ao seu filho um alimento, quando você está ensinando ele o que é uma refeição, quando você coloca o alimento na boca dele, no primeiro pouquinho que ele coloca para fora, você... Ai meu Deus, não gostou. E agora? Vai ficar com fome. Ai gente, não gostou da comida. E agora? Ou você... Ai, que criança chata pra comer, tá vendo? Não gostou da comida. Pô, que saco. Ai, que criança chata, não aceita os alimentos. Se você se comporta dessa forma, você está passando para o seu filho que aquele momento é um momento de estresse, é um momento que você está com pressa de fazer aquilo ali. É um momento que às vezes você fica desesperado porque a criança, você acha que ela vai ficar com fome, na verdade. E é super normal a criança, quando começa a comer, ela colocar um pouquinho de comida para fora. Porque assim, a gente tem que lembrar que ela está aprendendo a mastigar, ela está aprendendo a engolir o alimento, sabe? Ela não engoliu o alimento na vida dela. Então ela está aprendendo a colocar para fora, ela está fazendo aquele movimento da linguinha dela para entender que ela tem que colocar aquele alimento para dentro. Então assim, ela está sentindo aquela textura pela primeira vez. Não quer dizer que ela não gostou, sabe? Vão ter alimentos que a gente vai oferecer várias vezes até a criança não gostar. Então se você ofereceu banana para o seu filho, e geralmente isso acontece com as frutas muito comuns, né? Que as pessoas acham que toda criança tem que gostar. Então se você ofereceu banana para o seu filho e ele botou um pouquinho para fora, não se desespere. Não quer dizer que ele não gostou da banana e que ele nunca mais vai comer banana e que você nunca mais vai oferecer banana para ele, sabe?
Nós pais temos que prestar muita atenção como a gente se comporta nesse momento, sabe? Por quê? Você vai ter que fazer um alimento de diversas formas, você vai ter que comprar uma variedade de alimentos, porque eu já vi os especialistas falando que quanto mais alimentos você oferecer para o seu filho nesse momento, é o melhor que você pode fazer por ele. Então, assim, tem certos aspectos que a gente tem que prestar atenção. Então, se você está naquele momento, você está reclamando, você está estressado, ou então você está na cozinha reclamando que tem muita louça para lavar porque agora o seu filho começou a comer, porque tem pote para colocar comida, e você está fazendo naquele momento um momento de estresse, a criança ela vai absorver aquilo ali, sabe? E talvez a introdução alimentar dela não se saia assim da melhor forma, porque você está passando o seu estresse e a sua falta de paciência para o seu filho. Eu acho que quando nós pais e mães, tem certas coisas que a gente vai fazer com os nossos filhos, que a gente tem que ter um feeling apurado das coisas, sabe? Você tem que entender que a sua expressão, que o seu sentimento, ele vai passar para o seu filho. Então, por exemplo, se você está oferecendo um alimento para o seu filho que você não gosta e você está fazendo cara feia, sabe? Eu já vi as pessoas fazendo isso. Cara feia, vocês estão oferecendo, sei lá, jiló, vamos dar um exemplo, né? Jiló. Aí você está dando para o seu filho assim, ó, você já está assim, ó. Aí ele não gosta, você está, graças a Deus, porque você também não gosta daquilo ali, sabe? Isso influencia. Na introdução alimentar é importante a gente oferecer os alimentos também que a gente não come, sabe? Eu sempre lembrei disso, porque a gente tem uma mania de achar que porque a gente come, nossos filhos vão comer. E se a gente não come, eles também não vão comer. Então, assim, eu sempre ofereci ao meu filho alimentos que eu também não gosto. Por exemplo, eu não gosto de goiaba, não gosto de comer goiaba. Mas meu filho gosta, eu sempre fiz questão de oferecer para ele o que eu também não gosto. E essa questão da expressão, ela influencia muito, sabe? Quando você está dando um alimento para o seu filho. E você vai ter que entender também que, por exemplo, se o seu filho não aceitou bem, ou ele não comeu tudo que você estava esperando naquela refeição, você espera, tenha paciência, que talvez na próxima ele vai comer, sabe? Não se desespere, que a criança ela não vai morrer de fome e ela não vai ficar com fome o dia inteiro porque ela não comeu a quantidade de fruto ou a quantidade de papinha que você colocou ali. Então aguarda que talvez numa próxima refeição, sabe? Você vai conseguir que a criança tenha uma aceitação melhor daquilo que você propôs para ela. E se por algum motivo você se irritou naquele momento, ou então você parou para fazer a introdução, ou parou para dar uma refeição para o seu filho, e você está irritado com alguma coisa, ou então acontece às vezes, né, a criança bater no prato, voar a comida toda para tudo quanto é lugar na casa, para, levanta, bebe uma água e volta, sabe? Não faça daquele momento uma irritação, porque aquilo ali vai prejudicar a introdução do seu filho, sabe? Um alimento às vezes que ele ia super aceitar. Como você vai passar a sua irritação para ele, ele também não vai mais querer comer, e aí vira uma confusão, e aí suja tudo, sabe? E é assim, gente, criança suja. A criança vai querer brincar com a colher, não adianta para ela, é brinquedo. Ela nunca viu aquilo ali. Então ela vai querer brincar, ela vai querer botar a mão dentro do prato. Então tudo é uma questão de você sentir esse momento e você tentar explicar para o seu filho, né, ao longo do tempo que ele for crescendo, quando ele tiver um pouquinho mais de maturidade para entender que não pode colocar a mão no prato, que a colher é para comer. Mas isso tudo, gente, esse momento da introdução alimentar é um momento de paciência e feeling, sabe? Você tem que entender que seu filho, ele vai sentir, ele vai perceber que você tá ali olho no olho com ele, sabe? Tá você, ele e o alimento. Então se você faz uma cara feia, do mesmo jeito que se você faz uma cara boa, sabe? Igual eu dei o exemplo do jiló. Se você pega o jiló e fala assim, nossa, que jiló maravilhoso, olha, o jiló que a mamãe fez pra você, tá cheiroso, tá tão gostoso, experimenta aqui. Isso vai mudar, isso vai alterar o nível de aceitação dele. Isso é muito importante a gente sentir. Se você olha para o seu filho e fala assim, olha a frutinha que o papai comprou para você, sabe, com um olhar de amor, um olhar de carinho, se você senta com ele e entende que aquele momento ali não vai levar 5 minutos para o seu filho comer, né, vai demorar, então pega um tempo, assim, separa, né, o final de semana, geralmente é bom, pelo menos quem trabalha, começar final de semana, que aí você tem mais tempo para você sentar com o seu filho e oferecer o alimento a ele, e limpar toda a sujeira que ele vai fazer, porque
que ele vai fazer, né? Mas você tá ali, sabe, olho no olho, com amor, com dedicação, você foi lá, comprou o alimento, tá ali oferecendo na maior paciência. É claro que a aceitação do seu filho com os alimentos ali, ou aquele momento, né, da refeição, que ele tá aprendendo a comer, vai ser muito mais produtivo do que um momento que saco, ai, chato para comer, ai, não gostou. Um momento de reclamação, na verdade. Outro detalhe importante também é não permitir que as pessoas em volta, né, se você está fazendo a introdução alimentar com seu filho, com mais gente, né, em volta, ou então no meio da família e tal, você não permitir que as pessoas fiquem falando assim, ai, não gostou, tá vendo? Não gostou da comida. Não fique insistindo porque a criança não gostou, entendeu? Explica para as pessoas que esse é o momento que seu filho está conhecendo o alimento. Então, se ele botar para fora, não quer dizer necessariamente que ele não gostou, sabe? Então, não deixe ninguém também ficar, sabe, perturbando esse momento maravilhoso da introdução. E que é muito importante e que isso vai refletir na vida do seu filho quando ele crescer mais um pouquinho, na adolescência dele, sabe? Na fase adulta, como você iniciou essa introdução. Por isso que eu acho a educação uma coisa importantíssima e uma coisa interessantíssima. Porque às vezes a gente acha que a introdução alimentar, né, é só você comprar lá a pera e dar pro seu filho. É só você sentar, ah não, vou fazer a lista aqui, ó, banana, maçã, fruta, vou no mercado, compro, sento e vou dar para ele. Mas existem coisas que estão por trás, sabe? São detalhes, são feelings que eu acho que pai e mãe tem que estar muito atento, sabe? Porque isso faz uma grande diferença na aceitação da criança, a sua expressão, sabe? Como que você coloca, como é que você está naquele momento que você está ensinando uma coisa para o seu filho e que é o momento dele, sabe? Não é seu. Então não deixe a sua falta de paciência ou a sua irritação ou o seu achismo, né? Que a gente às vezes acha muito que a criança não gostou, atrapalhar esse momento, na verdade, porque é um momento para ele, é ele que está aprendendo, é a primeira vez que ele está sentindo aquela textura, né? Textura é uma coisa muito interessante. Tem criança que gosta da textura da banana, mas não gosta da textura do mamão, por exemplo. Então vamos tentar entender, sabe? Tentar sempre olhar o que está por trás da nossa educação e analisar sempre o nosso comportamento, a nossa atitude, né? Como você está fazendo a introdução alimentar do seu filho, para depois a gente analisar como eles estão respondendo a essa introdução alimentar, né? Então, eu queria deixar esse recado aqui e queria pedir para vocês que estão começando, estão nessa fase de introdução, ou para vocês que estão planejando a introdução alimentar, que planejar é uma coisa perfeita também para você estar com calma naquele momento, você já ter tudo separadinho, você pegar a tua semana e fazer assim, não, hoje eu vou dar esse alimento para o meu filho, amanhã eu vou dar esse, já está tudo prontinho, separado, sabe? Separa um tempo, porque isso é muito importante. Então você que está planejando, igual eu planejei a do meu filho, você que está planejando a introdução alimentar você que está planejando a introdução alimentar do seu filho, me conte nos comentários como que você faz. E se você já reparou que teve um dia que você fez uma cara feia ou que você estava um pouco sem paciência e o seu filho não aceitou bem aquele alimento. E se você percebeu que foi a tua expressão que ajudou ou contribuiu, na verdade, para que ele não tivesse uma boa aceitação, mas que no outro dia você percebeu isso e aí você foi lá com toda a calma, paciência, amor, dedicação, olho no olho e o seu filho aceitou melhor, sabe? Ele estava melhor, ele estava mais relaxado, ele colocou a comida mais para dentro do que para fora, né? Porque isso acontece muito no início, né? Mas me conte nos comentários e vamos prestar atenção nos detalhes que é educar. Que educar é uma coisa maravilhosa, né? A gente tem que se permitir sentir, sabe? Ter esse feeling de mãe, de falar assim, peraí, eu tô assim, hoje eu não vou fazer isso aqui porque eu tô me sentindo assim, ou então hoje eu vou fazer porque eu tô me sentindo bem, tô me sentindo apta para fazer com meu filho, sabe? E a introdução alimentar é um ótimo momento para a gente prestar atenção nesses detalhes maravilhosos da nossa educação.